Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional noturno e hoje nós iniciamos a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 1, aonde ocorre a ordem para partir de Horebe. Vamos lá? Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, no Araba. Então aqui, já no versículo 6, ele fala, o que veio do Senhor para o povo. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Araba, nas montanhas de Cefalá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho estas terras diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a seus descendentes. Então, aqui no versículo 9 já entra a parte da nomeação de líderes. Então, naquela ocasião, Moisés, o povo era muita gente, era muito grande, e aí então Moisés precisou delegar, que a gente vê muito isso no nosso dia a dia hoje, nas empresas, na família, a gente delegando atividades, delegando funções, para as pessoas. Então, aqui no versículo 9 diz: Naquela ocasião eu lhes disse: Não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multipliquem cada vez, 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu lhes colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Já aqui, e aí ele explica aqui, que na ocasião ele ordenou, ele delegou, ele nomeou esses líderes, para determinadas pessoas ali para conduzir e orientar, Então aqui no versículo 19, a expedição de reconhecimento da terra, E aí no versículo 21 ele fala: Vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, não desanimem. Então, a gente se depara novamente com as palavrinhas mágicas, que a gente precisa aplicar na nossa vida, Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. No versículo 25, trouxeram alguns frutos da região, Esses homens que foram em missão antes para ver a terra, Então trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Daí no versículo 26, então, a rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito.
Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, o carregou como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Então, aqui muitas vezes a gente recebe as bênçãos, não reconhece e mesmo assim a gente reclama, a gente duvida e a gente questiona, né? Então aqui há um aprendizado para nós. Aí, no versículo 34, o castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o seu coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Então aqui, queridos, a gente consegue ver, né, quantas coisas aconteceram já nesse primeiro capítulo aqui de Deuteronômio, né? A terra, né, que Deus tinha designado para eles, a falta de fé, de confiança, o descontentamento, né, a reclamação, a insatisfação, né? E hoje eu também fiz uma coisa assim, né? Eu também reclamei de algo que Deus me deu, sabe? Que é algo que eu tenho que agradecer. Graças a Deus que na hora o Espírito Santo me corrigiu e na hora o Espírito Santo diz assim, ó, tu tem isso, Deus te deu isso, não reclama, vai com alegria, vai com felicidade. Não é uma tortura, é uma dádiva que Deus colocou para ti, né? Então, a gente aprende todos os dias e graças a Deus que temos o Espírito Santo para nos orientar e para nos guiar, né? E fazer com que a gente perceba e se dê conta quando a gente reclama, como diz o ditado, de barriga cheia, né? Então, que a gente possa refletir nesse primeiro capítulo de Deuteronômio, e eu convido vocês a compartilharem esse vídeo, a ficarem conosco até o fim, né, da leitura deste livro, que eu tenho certeza que vai ser prosperidade e aprendizado para a sua vida, para a vida da sua família. Um beijo e até amanhã no nosso Devocional Noturno.